Olá a todos, Luiz Aurélio falando, 5 de setembro de 2021. Bom, gente, vamos lá. Eu procuro agora gravar áudios só quando acho que existem informações que sejam relevantes, tá? Ou algum foco específico no qual eu procuro dividir conhecimento com vocês. Bom, vamos lá. Vou falar algumas coisas de operações, tá? E até um detalhe muito interessante, que é o seguinte. Estava conversando com uma pessoa que falou uma coisa muito lógica, muito bacana, tá? Que infelizmente eu ainda não consegui confirmar, mas que tem uma lógica gigantesca, que é a seguinte. Houve 20 procedimentos até agora para a questão do Gesara. 20, gente. No decorrer desses 22 anos, foram criadas 20, vamos dizer assim, fases para ver a liberação dos nossos pagamentos. Tá? E a mais importante, que aconteceu semana passada, foi a 20ª senha de liberação, que foi exatamente a questão da liquidez para todos nós. Então, nesses 22 anos, tá, a Redenção, o Banco Mundial, o FMI, os governos, todo esse grupo criou 20 etapas que esse processo deveria passar. Tá? E é interessante a gente entender isso, porque quando a gente conhece mais a fundo as coisas que ocorrem, a gente entende a lógica disso. Por exemplo, houve uma vez que teve uma senha liberada, tá, que era para fazer um teste de anti-hackeamento. Houve uma vez que foi liberada uma senha para fazer o sincronismo dos bancos mundiais. Então, assim, o Banco Central do Brasil se ligou com 208 países no mundo, com os bancos centrais. Cada banco central tem o seu computador quântico, tá? E houve um sincronismo em cada um. Então, o Brasil ligado aos 208 países e os 208 países ligados ao Brasil. Inclusive, nessa época, houve um problema. Deu um conflito e o Banco Central do Brasil estava tendo dificuldade de entrar em sincronismo com o Banco Central de um país da Ásia. Gente, eu não lembro agora qual era o país, tá? Mas era um país asiático. Tá? E aí teve que vir uma pessoa lá daquele país do Banco Central para auxiliar aqui nesse sincronismo que não estava acontecendo. Então, nesse momento, o mundo não pôde avançar. Aquela fase não pôde seguir em frente. Só que isso também, gente, aconteceu em todos os países do mundo. Quantas vezes a gente não pode ter parado por ações que aconteceram no Iraque, na Rússia, na China, na Itália, nos Estados Unidos, em Portugal. Sabe, todos os membros que fazem parte do Gesara, do sistema QFS, eles também foram responsáveis, eventualmente, pela demora do processo. Então, muitas vezes a gente acha assim, não, está tudo pronto no Brasil, mas aquela fase não anda. Hoje a gente entende que são fases. Mas aquela fase não anda. Por que não anda? Nossa, aí todo mundo começa a criticar o Brasil, critica o Banco Central, critica todas as pessoas, e na verdade aqui, a culpa não está aqui, no Brasil. Então, gente, muitas situações ocorreram, mas graças a Deus nós chegamos, pelo visto, na última etapa. A senha da última etapa já foi liberada, tá? Isso tudo indica, tá ok? Novas senhas devem ser liberadas para certas operações, tá? Mas a maior parte das operações, vamos dizer assim, de macro, isso já foi liberado. Tanto que o mundo ele está já se movimentando para a liquidez. O que é bacana? Não é só o Brasil. Está vendo a movimentação em vários países e várias mesas do mundo. Está todo mundo caminhando para o pagamento. Essa parte maravilhosa.
entendeu? Porque não é mais uma questão de dizer, o Brasil vai pagar. Não. Se o Brasil atrasar, Suíça vai pagar, Estados Unidos começa a reno amanhã, o mundo inteiro começa a fazer seus pagamentos. A América do Sul também tem os países aqui que vão pagar também. Está todo mundo se movimentando. Que isso é maravilhoso. Por quê? Porque prova que o Brasil não pode ficar para trás. Tá? Então, gente, tudo está caminhando junto. Tanto que existem operações que já estão liberadas para pagamento, que não puderam ser pagas. Por quê? Porque o mundo inteiro vai pagar junto. Tá? Então, quando acontece esse tipo de situação, é muito bacana. Por quê? Porque a gente começa a entender essa matemática, a gente começa a entender essas engrenagens. Tá? E foi um processo, tá? De 20 etapas, 20, vamos dizer assim, barreiras que foram superadas. E o interessante é que ninguém sabe que existe a 21, a 22, a 23, a gente espera que não exista mais, pela lógica não existe. E é o que eu falo, isso aqui é novo para o mundo. E nem o próprio pessoal do Banco Central sabe qual é a próxima etapa que vai acontecer. Vai acontecendo conforme vai ser passado pelo FMI, pelo Banco Mundial, para os órgãos competentes, o próximo passo. Eles sabem qual que é o próximo passo. Citando um exemplo, estava tudo totalmente pronto para ser liberado no dia 25, que passou agora. Tá, gente? Estava tudo pronto. É aquilo que eu já falei para vocês. Tem coisas que acontecem que uma mão sabe e a outra não. Então estava tudo certinho no dia 25, inclusive houve gestores que vieram e falaram, olha, dia 25, a partir do dia 25 está tudo certinho. O que aconteceu? Gente, no dia 24 entra uma portaria. Entra uma normativa do Banco Central no dia 24, tá? Que ela só entrou em vigor a partir do dia 1º. Mas estava tudo certo para o dia 25, fazer os pagamentos. Aí veio o Banco Central e editou uma portaria. E essa portaria, de uma certa maneira, segurou o resto do mundo. Por quê? Porque o resto do mundo estava programado para o dia 1º. Todo mundo estava programado para o dia 1º. Só que o Brasil já estava adiantado, vamos colocar dessa forma. E toda a movimentação interna do Brasil, que tem que fazer o pagamento, estava programada para o dia 25. Só que a regra e a ordem veio lá de fora, dizendo assim, não, pode esperar que o mundo vai startar com a senha 20ª no dia 1º, que foi o que aconteceu. Do dia 31 para o dia 1º, entrou a 20ª senha de liberação, agora sim, para todos nós, tá? Que é a famosa tela verde, vamos colocar dessa forma. Tá? Então, assim, gente, depois disso, é claro, você recebe uma senha final, existem os procedimentos bancários para liberação dessa tela final. E também, aí envolve o mundo, existem procedimentos lá fora que também têm que ser feitos que não dependem do Brasil. Tudo está indicando o seguinte, gente, eu não gosto da data, porque data é sempre complicado, já dei datas no passado e me arrependi, não quero mais cometer esse erro, tá? Eu só vou dizer para vocês o seguinte, provavelmente a partir do dia 8 será a nossa independência. No dia 7 a gente comemora o bicentenário da independência do Brasil. A partir do dia 8 é a nossa independência. Tudo está caminhando nessa direção. Gestores estão sendo posicionados, tudo já está acordado, pronto, mas as orientações, na verdade as ordens, né, vêm de fora e que está sendo jogado, vamos dizer assim, que a partir do dia 8, realmente isso vai acontecer. Tá ok, gente? Deveria ser dia 7, mas em virtude do feriado no Brasil, isso aí, para nós,
e está sendo aí prorrogado para o dia 8. Tá? Pode acontecer alguma coisa amanhã? Acho pouquíssimo provável. Mas a partir de quinta-feira, sim, as coisas começam a tomar rumos. Torcemos que as operações que vão fazer o adiantamento do Pix, que elas realmente consigam, vamos dizer assim, fazer isso sem problema. Tá? Estamos aí com os dedos cruzados. Tudo está movimentando para esse caminho. Tá, gente? Realmente a nossa independência está chegando. Tá? E tudo leva a crer que dessa vez não tem volta. Que nem eu já ouvi de certas pessoas influentes dizendo o seguinte: olha, agora não para mais. Tá? Então vamos cruzar os dedos aí, continuar na oração, continuar na fé, cada um aí com a sua religião, com sua doutrina, com seu pensamento, tá? Agradecendo a Deus a oportunidade que nos foi dada. Porque uma coisa, gente, muitas vezes a gente só pensa na riqueza, tá? Claro, a maior parte de nós pensa nos projetos humanitários, no quanto nós vamos ajudar, mas a maior parte é só na riqueza. Então, para aquelas pessoas que, como eu, vivem a vida para servir, lembre-se, nós somos privilegiados. Quando eu falo das alterações planetárias, eu falo que nós somos privilegiados por saber da verdade. E quando nós estamos falando da questão de recursos, nós somos os privilegiados por podermos fazer parte, sabe, de algo extremamente importante. Tá ok, gente? Bom, uma coisa importante também que eu quero ressaltar é o seguinte. Eu tenho visto uma série de situações que, particularmente, me incomodam pra caramba, tá? Dentre elas, são muito abusos de certos gestores e abusos de paymasters, tá? Citando um caso em particular, na verdade, vou citar dois em particular, citando um caso de uma pessoa que está vindo dizendo que está vendendo precatório. Então, chegou para as pessoas vendendo precatório, tá? E aí fala, vou pagar precatório, vou pagar, passa uma semana, 2, 3, não acontece nada. E com isso foi pegando o dinheiro das pessoas. E quando alguém questiona, o que acontece? A pessoa reclama, ou é punido, vamos dizer assim, é retirado já imediatamente do grupo, tá? Só que, gente, criou-se um grupo para entrar com um processo contra esse gestor. Não adianta esse gestor estufar no peito e dizer que tem documento e que tem a volta. Claro que existe sim essa situação. Se alguém mover um processo contra qualquer gestor e esse gestor puder provar que ele está certo, vocês têm a volta. Isso é absolutamente natural. Só que tem um problema nesse pseudo-gestor, que é o seguinte: o processo que vão mexer contra ele, vão colocar em cima de precatório, porque a documentação apresentada é precatório. Gestor, lembre-se de uma coisa, não adianta você apresentar Gesara. Você terá que apresentar diante a um juízo precatórios em seu nome. Não adianta pegar procuração de terceiros, não adianta comprar, porque o que está sendo oferecido é precatórios. Então, se o gestor, diante de uma autoridade policial, não apresentar um documento de precatório em seu nome, é estelionato. Pode apresentar documento do Gesara, isso não muda o fato. Ele tem que apresentar precatórios em nome dele, inclusive com datas. Tá? Um documento que fale da data de pagamento. Por quê? Porque a partir do momento que um gestor fala que está para pagar numa data X, ele só pode falar baseado em documentos oficiais do governo. Não pode chegar para um público em geral
e dizer assim, não, eu vou pagar semana que vem, vou receber semana que vem. Ele tem que ter um documento que prova a afirmação dele. Olha como a coisa é complicada, gente. Chegar aqui, gravar áudio, ameaçando as pessoas, dizendo que numa delegacia vai provar tudo e vai dar volta, você tem que lembrar que o peixe morre pela boca. Você vai ter que provar o documento que é precatório, você vai ter que provar que está no seu nome, e você vai ter que provar que o governo emitiu um documento para você oficial, dando uma data. Caso você não consiga provar esses 3 itens, é estelionato. Complicado, né, gente? É aquilo que eu falo, peixe morre pela boca. Não adianta apresentar documentação de Gesara. Contratos, eu tenho contratos, sou proprietário de título. Não adianta apresentar documentação de Gesara. Você vai ter que apresentar a documentação daquilo que você vendeu. E outra coisa, qualquer advogado, tendo os dados da pessoa, levanta no governo se existe precatório em nome dela. E se não tiver precatório em nome daquela pessoa, ela vai se complicar mais ainda, porque ela fez uma fraude. E é fraude federal, porque precatório é federal, exceto os estaduais, tá? Vou me corrigir aqui. Tem precatório estadual também. Então, gente, tomem muito cuidado com o que vocês falam, porque tem muita gente que se acha que é esperto, mas tem gente mais esperta do que vocês. Sejam honestos. Ser honesto é tão bom. Eu adoro ser honesto. Tem pessoas que têm dificuldade em ser honesto. E não basta só ser honesto, você tem que provar que é honesto. Então, quando as pessoas que se juntaram promover um processo em cima desses supostos precatórios, essas pessoas têm a faca e o queijo na mão para gerar uma tremenda dor de cabeça. Outra coisa, não tem que ter medo de mover um processo contra alguém e se prejudicar junto ao Gesara, porque vocês são vítimas. Vítima não tem problema. Tem gente que tem medo porque fala assim, eu estou no Gesara, eu posso correr qualquer risco de pegar e me prejudicar nas minhas bênçãos, nos meus pagamentos. Não, porque você é vítima. Você não vai ser penalizado por você ter acreditado em alguém e essa pessoa te prejudicou. Outra coisa, gente, tem gestor aí pedindo R$ 1.200 porque tem que entrar lá no sistema, senão não ganha nada. Gente, a responsabilidade do pagamento é de quem fez o negócio. Vocês vão ter que pagar R$ 1.200 para nada. E se a pessoa não pagar, vocês bloqueiam o pagamento dela. Tá? Por quê? Porque é crime. Porque o aporte de capital é um negócio, tá? Que tem a regulamentação da portaria do Banco Central a 105. É um negócio. Você faz um aporte de capital e nesse aporte você tem a contrapartida do retorno financeiro. Então essa história de gestor obrigar vocês a pegar e entrar em determinada situação e tentar extorquir, porque é extorsão isso. Extorquir R$ 1.200. Se caso você não pagar os R$ 1.200, você não vai receber? Gente, o Ministério Público está de olho, isso aqui é super sério. Sabe? Isso aqui é um negócio internacional. Vocês têm que parar, gestores, vocês têm que parar, sabe, de achar que não existe lei. Muita gente vai pagar, muito gestor Paymaster vai pagar todo mundo e depois vai ter bem bloqueado. A gente sabe disso. Infelizmente, muitas pessoas que hoje se acham espertas, lá na frente vai chorar, porque vai estar tudo bloqueado. Tá? Tem gestor aqui, Paymaster, que depois que pagou, vai para cadeia. Tá? Então, assim, infelizmente, existem pessoas que estão duvidando disso. O mundo está mudando. Tem que parar com essa ideia da lei de Gerson, que se você não levar vantagem sobre a outra pessoa, você é trouxa. Não, você é desonesto.
Levar vantagem sobre uma outra pessoa em cima de mentira é desonestidade, é roubo. Como é que teus filhos vão olhar para você na hora de você responder um processo criminal por roubo? Como é que teu esposo, seu marido ou sua mulher vai olhar para você na hora que você responde um processo por roubo, por estelionato, por fraude, falsidade ideológica? Como é que seus filhos vão olhar para você na hora que descobrir que o pai, que é alguém que, pai ou a mãe, que é alguém que é o Deus para eles, está dando esse tipo de exemplo? Gente, pensem mais antes de cometer erros. Eu sei que muita gente está acostumada a fazer uma série de coisas porque não acontece nada. Mas é ilusão da parte de vocês. É ilusão. Quando sair os pagamentos, vai acontecer tanta coisa que vocês não fazem ideia. É dolorido? Claro que é. Mas para todas as pessoas que estão sendo enganadas por pessoas inescrupulosas, tenho ciência que muita gente não vai saber o que aconteceu com esses gestores ou com esses paymasters, porque vai estar simplesmente vivendo sua vida na sua riqueza, fruto daquilo que acreditou no Gesara. Mas vai ter muita gente que não vai receber. Obrigado.